Bem-vindos a mais uma história. Sente-se confortavelmente e vamos começar. O monolito de vidro e aço rasgava as nuvens cinzentas da metrópole como uma lâmina afiada, um monumento à ambição humana e ao poder inquestionável do Grupo Vanguarda. Do 45º andar, a cidade lá embaixo parecia um formigueiro insignificante. Os carros eram meros pontos de luz embaçados pela garoa fina que banhava as janelas panorâmicas. Dentro daquele ecossistema de luxo, o ar-condicionado mantinha a temperatura em exatos e calculados 20 graus. Tudo ali era controlado. Tudo funcionava com uma precisão cirúrgica, quase impecável, reflexo direto da reputação construída ao longo de 4 décadas de jantares de negócios, fusões bilionárias e apertos de mão calculados. E no topo dessa engrenagem perfeita, observando a cidade com as mãos afundadas nos bolsos de uma calça de alfaiataria italiana que custava mais do que o salário anual de maioria de seus funcionários, estava Daniel. Oficialmente, o crachá de magnético pendurado casualmente em seu cinto dizia estagiário sênior, diretoria executiva. Extraoficialmente, ele era o príncipe herdeiro. Filho único de Roberto Vanguarda, o fundador e presidente do Império, Daniel estava cumprindo seus últimos 6 meses de um rito de passagem burocrático antes de assumir a cadeira principal. Para todos no prédio, do porteiro ao vice-presidente de operações, a palavra de Daniel era a lei não escrita. Daniel era o tipo de homem que reconfigurava a atmosfera de uma sala apenas ao cruzar a soleira da porta. Com 1,88 m de altura, ombros largos esculpidos por horas de treino metódico e um rosto de traços aristocráticos, ele era inegavelmente deslumbrante. Seus olhos, de um castanho tão escuro que beiravam o ônix, carregavam a frieza de quem nunca teve que implorar por nada na vida. Ele era elegante, exalando uma confiança predatória, perigosamente acostumado a conseguir exatamente o que queria no exato milissegundo em que desejava. O reflexo de Daniel no vidro da janela não mostrava um jovem aprendendo o ofício, mostrava um predador entediado. As mulheres do escritório o cercavam com a sutileza de mariposas ao redor de uma chama letal. Eram olhares demorados no elevador, sorrisos excessivamente brancos durante as reuniões de pauta, convites casuais para drinks no happy hour de sexta-feira na cobertura de algum hotel 5 estrelas. Nada lhe faltava. Ele conhecia o perfume do luxo, o sabor da conquista fácil e a textura da pele de mulheres que fariam qualquer coisa por 1 minuto de sua atenção. Camila, sua ex-namorada, uma socialite de beleza felina e ambição cortante, ainda orbitava seu mundo, certa de que ele voltaria para ela quando a fase de solteiro passasse. Mas nada daquilo o prendia. Na verdade, tudo o exauria. Havia um eco vazio dentro de seu peito, um zumbido constante de insatisfação que ele afogava em relógios de ouro maciço, carros esportivos e noites insones. Ele tinha um mundo aos seus pés, mas sentia que estava pisando no vácuo. Até o dia em que o vácuo foi preenchido por algo que ele não sabia como combater. Até o dia em que ela entrou. Seu nome era Sofia. A manhã de terça-feira estava particularmente caótica no andar de operações. Telefones tocavam incessantemente, corretores gritavam ordens de compra e venda, e o cheiro de café expresso queimado misturava-se com a adrenalina suada dos engravatados. E então, o elevador de serviço, não o executivo, mas o destinado aos funcionários comuns, abriu suas portas de metal escovado. Sofia não fez uma entrada triunfal. Ela não precisou. Contratada pelo Programa Internacional de Talentos, ela era uma estrangeira recém-formada que trazia consigo um sotaque suave e melodioso, quase imperceptível, mas o suficiente para denunciar que ela não pertencia àquela selva de concreto. Ela vestia um vestido florido simples. Seus cabelos escuros caíam em ondas naturais pelos ombros, sem a rigidez dos laquês e chapinhas das executivas ao redor. Não havia bolsas de grife com logotipos berrantes penduradas em seu braço. Havia apenas uma pasta de couro gasta e um livro pequeno, de capa preta, segurado firmemente contra o peito. Mas não foi a simplicidade de suas roupas que mudou a densidade do ar.
foi a postura. Em um ambiente onde todos andavam com os ombros tensos, os maxilares travados e os olhos arregalados pelo medo de falhar, Sofia caminhava com uma leveza gravitacional. Havia uma cadência em seus passos, uma tranquilidade em sua respiração. Ela exalava uma paz tão densa, tão firme e silenciosa, que parecia quase ofensiva naquele cenário de guerra corporativa. Era uma paz inabalável, uma âncora invisível no meio do furacão. Daniel a viu pela primeira vez no corredor principal. Ele estava sendo seguido por 3 gerentes de contas que tentavam desesperadamente aprovar um orçamento para o próximo trimestre. Daniel caminhava rápido, distribuindo negativas com a frieza de um carrasco. Cortem 30% do marketing. Se não conseguirem vender o produto com o orçamento reduzido, o problema não é o dinheiro, é a incompetência da equipe, ele dizia, a voz grave cortando as desculpas do gerente sênior. E então ele virou a esquina em direção à sala de impressões e parou. Os 3 gerentes atrás dele quase trombaram em suas costas, calando-se imediatamente diante da interrupção abrupta de seu líder. Sofia estava de pé, de costas para ele, operando a grande máquina de cópias. A luz fria do teto refletia em seus cabelos. Ela cantarolava, muito baixinho, uma melodia tranquila, alheia ao pânico que engolia o andar inteiro. Quando a máquina soltou as folhas, ela se virou. O olhar de Daniel encontrou o dela. O tempo, que até um segundo atrás corria na velocidade da fibra ótica, pareceu engasgar. Os sons dos telefones, das impressoras, do salto alto no piso de mármore, tudo recuou para um zumbido distante. Ela tinha olhos de um tom avelã, profundos e luminosos. Não havia neles o menor traço de surpresa, cobiça ou intimidação ao ver o príncipe herdeiro parado ali, encarando-a. Ela apenas piscou, lentamente, como se estivesse observando a chuva cair lá fora. Um pequeno sorriso, educado e gentil, desenhou-se em seus lábios. Ela fez um leve aceno com a cabeça, contornou Daniel e seus gerentes paralisados e seguiu seu caminho pelo corredor, deixando para trás um leve rastro de perfume que cheirava a chuva limpa e algo indescritivelmente fresco. Daniel permaneceu imóvel. Seu peito subiu e desceu em uma respiração que ele não percebeu que estava segurando. Não foi apenas pela beleza dela, embora a ausência de maquiagem pesada revelasse uma pele impecável e traços de uma pureza renascentista. Foi algo visceral. Foi o choque térmico entre a alma tempestuosa dele e a calmaria oceânica dela. Pela primeira vez em seus 27 anos de vida, Daniel Vanguarda sentiu uma pontada de hesitação. Ele não teve certeza de si. Onde estava o olhar de adoração? Onde estava o rubor nas bochechas dela? Por que os olhos daquela estagiária não refletiam o poder dele? Aquilo o incomodou profundamente. Como uma farpa enfiada debaixo da unha, a indiferença pacífica de Sofia começou a latejar em sua mente. Quem é ela? Daniel perguntou, a voz num tom mais baixo e rouco do que o normal. O gerente de contas pigarreou, confuso com a mudança de foco. A nova estagiária do programa internacional, Sofia, fica no setor de análise de dados operacionais. É o primeiro dia dela. Daniel não respondeu. Ele apenas olhou para o final do corredor, onde a silhueta dela havia desaparecido. O jogo havia começado na mente dele, embora para ela não houvesse jogo algum. Nos dias que se seguiram, a rotina do 45º andar ganhou um novo e velado espetáculo. O futuro dono da empresa, o homem cujo tempo era calculado em milhares de dólares por minuto, começou a encontrar motivos inexplicáveis para visitar o setor de análise de dados. Daniel tentou se aproximar usando o arsenal que nunca havia falhado. Na quarta-feira, ele parou ao lado da mesa dela, apoiando-se casualmente na divisória de vidro, o terno perfeitamente ajustado destacando sua postura dominante. Ele lançou-lhe aquele sorriso assimétrico, o mesmo sorriso que já havia feito modelos gaguejarem em festas de gala. O sistema de dados daqui pode ser um pouco arcaico para quem vem de fora, ele disse, a voz banhada em um charme aveludado. Se precisar de um atalho, eu conheço todos os segredos deste prédio e dos arredores. Posso te mostrar o melhor café da cidade na hora do almoço. Sofia tirou os olhos da tela do computador. Suas mãos, que digitavam rapidamente, pousaram sobre o teclado. Ela o olhou nos olhos, sem desviar, sem piscar nervosamente. Obrigada pela oferta, ela respondeu, a voz mansa, mas com uma firmeza que o desarmou. Mas eu prefiro trazer meu próprio chá.
E quanto ao sistema, acho que a paciência resolve a maioria dos problemas arcaicos, não concorda? E com outro sorriso educado, ela voltou a digitar. Ele foi dispensado. Daniel Vanguarda foi dispensado com a mesma cortesia com que se recusa um panfleto na rua. O suor frio brotou na nuca dele. Ele emboliu em seco, assentiu rigidamente e foi embora, a irritação borbulhando em suas veias. Na sexta-feira, ele tentou outra tática, a intimidação intelectual. Durante uma reunião aberta, ele questionou um relatório que ela havia compilado, usando jargões financeiros complexos e um tom de voz que beirava a arrogância, esperando vê-la quebrar, esperando vê-la pedir desculpas ou abaixar a cabeça. Sofia não se encolheu. Ela se levantou lentamente, alisou a saia, pegou seus apontamentos e, com uma clareza cristalina e uma paciência de quem ensina uma criança a somar, desmontou os argumentos de Daniel um por um. Ela não foi rude, ela não elevou o tom de voz. Ela apenas apresentou a verdade dos números com uma dignidade tão absoluta que o próprio Daniel se viu acenando em concordância antes de perceber que havia sido refutado em público. Ela não reagia como as outras. Não se impressionava com o brilho do relógio Patek Philippe no pulso dele. Não se intimidava com as iniciais do sobrenome dele estampadas na porta de vidro da diretoria. Não o evitava como quem teme o chefe, mas, acima de tudo, não o tratava como alguém especial. Para ela, Daniel era apenas um homem, mais um ser humano respirando o mesmo ar condicionado reciclado. E isso o desestabilizou de uma maneira assustadora. A falta de controle sobre a imagem que ela tinha dele começou a corroer sua armadura. Ele se pegava olhando fixamente para a tela do próprio computador, lembrando-se do tom de voz dela, da maneira como ela segurava a xícara de chá com as duas mãos, de como ela parecia estar sempre conectada a uma fonte invisível de estabilidade. O clímax dessa guerra silenciosa aconteceu na segunda semana. Faltavam 15 minutos para o fim do expediente. O andar já estava se esvaziando. A luz do sol poente invadia as janelas, pintando o escritório com tons de cobre e sangue. Daniel caminhava em direção ao elevador quando a viu na copa. Ela estava lavando a própria xícara na pia, os movimentos lentos e cuidadosos. O instinto predatório de Daniel, misturado com uma frustração que ele não conseguia domar, tomou o controle. Ele entrou na copa, o som de seus sapatos italianos ecoando no piso. Ele parou perto demais, perto o suficiente para sentir o cheiro de lavanda que emanava do cabelo dela. Ela fechou a torneira, secou as mãos em uma toalha de papel e virou-se. Ela não recuou diante da proximidade dele. Ela não encolheu os ombros. Ela apenas levantou o rosto para encontrá-lo, seus olhos avelã perscrutando o fundo dos olhos negros dele. Daniel não aguentou o silêncio. A máscara escorregou. Você tem algum problema comigo? As palavras saíram mais ríspidas do que ele pretendia. Sofia franziu levemente a testa, uma expressão de genuína confusão. Problema? Nenhum. Por que eu teria? Ele deu um passo microscópico à frente, invadindo o espaço pessoal dela. A tensão no ar era palpável, elétrica. Você age como se eu fosse invisível, ou pior, como se eu fosse igual ao cara que entrega a correspondência. Você ignora minhas tentativas de conversa, você refuta meus argumentos em reunião sem nem piscar. Ele soltou um riso curto, sem humor, as narinas dilatadas. Você não sabe quem eu sou? A pergunta pairou no ar quente da copa. Era uma frase carregada do peso de seu sobrenome, de sua conta bancária, de seu destino como dono daquele império. Uma frase que faria qualquer outro funcionário tremer, gabejar desculpas e abaixar os olhos. Mas Sofia não abaixou os olhos. O silêncio que se seguiu foi denso, pesado como chumbo. Daniel podia ouvir a própria respiração, rápida, curta, traindo seu nervosismo. Ele observou o peito dela subir e descer lentamente no ritmo de uma calma que o aterrorizava. Ela o olhou com uma compaixão que doeu mais do que um tapa no rosto. Não havia arrogância na resposta dela, não havia desafio. Havia apenas uma tristeza serena, como quem olha para um rei que construiu seu castelo sobre a areia. Sei,
Ela respondeu, a voz tão suave que ecoou na mente de Daniel como um estrondo. Eu sei quem você é no papel. Eu sei de quem você é filho. Sei o nome que está na porta do seu escritório. Ela fez uma pequena pausa e seus olhos pareceram enxergar através do terno de $5.000, através da pose inabalável, direto para a alma faminta e vazia que ele escondia de todos. Mas isso não muda quem você é de verdade. As palavras o atingiram com a força de um golpe físico. O ar foi expulso de seus pulmões. Ele abriu a boca para rebater, para usar seu sarcasmo letal, mas nada saiu. Suas cordas vocais paralisaram. O que ela queria dizer? Quem ele era de verdade? Ele era o herdeiro? Ele era o sucesso encarnado? Mas diante daquele olhar limpo, todas as suas defesas pareceram estrarrapadas. Sofia não esperou por uma resposta. Ela pegou sua xícara limpa, fez um leve aceno com a cabeça e passou por ele, deixando a copa. Daniel ficou ali sozinho, ouvindo o zumbido da geladeira comercial. Suas mãos tremiam levemente. Ele cerrou os punhos até os nós dos dedos ficarem brancos. Aquela frase, "Isso não muda quem você é de verdade", ficou ecoando nas paredes de seu crânio, quebrando os espelhos de sua vaidade. Nos dias seguintes, ele não dormiu direito. O gosto de uísque envelhecido já não descia tão bem. As mensagens de Camila em seu celular eram ignoradas com irritação. O vazio interno, que antes era apenas um zumbido, agora rugia como um abismo escancarado. Ele odiou Sofia por expor isso, e, ao mesmo tempo, tornou-se obcecado por descobrir o que a tornava tão inteira. Pouco tempo depois daquele embate silencioso, o destino, ou a providência, como Sofia chamaria mais tarde, moveu suas peças no topo do tabuleiro. Era uma manhã de chuva forte quando Roberto Vanguarda, um homem de cabelos grisalhos e olhos de águia, convocou o filho à sua sala no último andar. A sala do presidente cheirava a charutos cubanos e couro lustrado. Roberto estava de pé, olhando para o horizonte cinzento quando Daniel entrou. "Pai, mandou me chamar?" Daniel perguntou, ajeitando a gravata, tentando recuperar a postura implacável que andava fraturada. Roberto virou-se, jogando uma pasta volumosa de couro escuro sobre a mesa de magno maciço. O estrondo do impacto ecoou pela sala. "O projeto Ícaro", Roberto anunciou, a voz grave não admitindo contestações. "A aquisição da rede logística do Sul é a maior manobra que este grupo já tentou em 10 anos. Se fecharmos esse acordo, garantimos o monopólio pelo próximo meio século." Daniel sentiu a adrenalina substituir momentaneamente a angústia dos últimos dias. Ele caminhou até a mesa e tocou a pasta. "Você vai me colocar na equipe de negociação?" Roberto deu um sorriso sem dentes, frio e calculista. "Não, Daniel, eu não vou te colocar na equipe. Você vai liderar a equipe, sozinho." Daniel ergueu os olhos, chocado. Era cedo demais. Ele esperava um teste, mas não o peso da provação de uma vez só. "Este é o seu teste final", o pai continuou, os olhos estreitando-se. 6 meses. Você tem 6 meses para estruturar a aquisição, auditar as contas deles e fechar o negócio. Se você falhar, o conselho vai questionar minha decisão de passar a presidência para você. Se você tiver sucesso, a cadeira é sua. Daniel sentiu o peso do mundo desabar sobre seus ombros. O suor frio voltou a umedecer a gola de sua camisa. Ele assentiu, a mandíbula travada. "Eu não vou falhar." "Eu sei que não", Roberto disse, voltando-se para a janela. "Mas você vai precisar de alguém para a triagem de dados e análise de riscos. Alguém minucioso, alguém que não tenha medo de dizer a verdade sobre os números, por piores que sejam. Escolha um assistente do seu setor, apenas um. O resto do trabalho é seu." Daniel saiu da sala do presidente com a pasta sobre o braço. Seu coração batia em um ritmo frenético. O projeto Ícaro, a chave para o seu futuro. Ele caminhou até o seu escritório, fechou a porta de vidro e jogou a pasta sobre a mesa. Ele precisava do melhor analista. Precisava de alguém obcecado, implacável, que trabalhasse 90 horas por semana e que obedecesse às suas ordens, sem questionar. Ele abriu o sistema no computador e puxou a lista de funcionários do seu setor. Os nomes passavam por seus olhos. Executivos brilhantes, workaholics desesperados por aprovação.
Seu dedo pairou sobre o mouse. De repente, a imagem da copa voltou à sua mente. O cheiro de lavanda, o som da água caindo na pia, os olhos avelã que o desnudaram com uma única frase. Isso não muda quem você é de verdade. Ele precisava de controle, precisava dominar a situação. Se ele a trouxesse para perto, se a obrigasse a trabalhar sob a pressão esmagadora do Projeto Ícaro, ao lado dele, dia e noite, a fachada de paz dela ruiria. Ele veria o pânico nos olhos dela. Ele a faria precisar dele. Ele a conquistaria, quebraria aquela aura de santidade intocável e, de quebra, provaria a si mesmo que ela era apenas mais uma mulher vulnerável ao seu poder. No início, Daniel viu aquilo como a oportunidade perfeita não apenas para um negócio, mas para uma vitória pessoal, uma vingança contra a própria insegurança. Ele digitou um nome no e-mail de convocação. Seu dedo hesitou sobre a tecla Enter por um segundo que pareceu uma eternidade. O coração batia na garganta. Ele engoliu a seco e pressionou. A mensagem voou pelos servidores da empresa, aterrissando na caixa de entrada da estagiária estrangeira do setor de análise. Ele escolhera apenas uma pessoa para auxiliá-lo, o teste final para o futuro dono da empresa. Ele escolheu Sofia. E, ao fazer isso, Daniel Vanguarda assinou o contrato que começaria a destruição completa e absoluta do homem vazio que ele era para dar lugar a algo que ele jamais poderia prever. O som do clique do mouse pareceu o disparo de um revólver no silêncio do escritório. A mensagem cortou a rede interna da Vanguarda Investimentos e 3 andares abaixo, um pequeno ícone em formato de envelope piscou no monitor de Sofia. Daniel permaneceu imóvel em sua cadeira de couro, os olhos fixos na tela, a respiração presa. Ele esperou. 1 minuto, 2, o relógio digital em sua mesa mudava os números com uma lentidão sádica. Em sua mente, ele já coreografava o momento em que ela entraria por aquela porta de vidro temperado. Ele seria frio, seria uma máquina, mostraria a ela o abismo de pressão que era o verdadeiro mundo dos tubarões, um lugar onde a sua tristeza serena seria esmagada sobre o peso de planilhas e auditorias implacáveis. 10 minutos depois, 2 batidas suaves ecoaram na porta de vidro. Entre! A voz de Daniel soou grave, projetada desde o diafragma, a máscara de herdeiro de volta ao lugar. A porta se abriu, Sofia usava o vestido florido simples, o mesmo que ele viu a primeira vez. O cabelo escuro estava solto e ela segurava um caderno de anotações e uma caneta. Nenhum traço de surpresa, nenhum nervosismo. Ela caminhou pelo carpete felpudo que custava mais do que o aluguel anual do apartamento dela e parou diante da imensa mesa de mogano. O cheiro sutil de lavanda invadiu o ar-condicionado estéril da sala, misturando-se e, de certa forma, anulando o aroma agressivo do perfume amadeirado de Daniel. "O senhor me chamou, senhor Vanguarda?" Ela disse. Não era uma pergunta. Daniel recostou-se na cadeira, cruzando as mãos sobre o estômago. Ele a avaliou da cabeça aos pés, tentando encontrar a menor rachadura naquela armadura de tranquilidade. Nada. As mãos dela não apertavam o caderno com força. A respiração era ritmada. "Sente-se, Sofia." Ela obedeceu, mantendo a postura ereta. "Você sabe o que é o Projeto Ícaro?" Ele perguntou, empurrando a pasta volumosa de couro escuro pelo tampo da mesa até que ela parasse na beirada, bem em frente a ela. "É a lenda grega sobre o homem que voou perto demais do sol com asas de cera e acabou caindo no mar para a própria morte." Ela respondeu, o tom neutro, mas os olhos avelão faiscaram com algo que Daniel não conseguiu decifrar. Seria ironia? A mandíbula dele travou. "No mundo real, Sofia, o Projeto Ícaro é a aquisição da maior rede logística do sul do país. É um negócio de bilhões, e eu fui encarregado de liderá-lo." Ele fez uma pausa dramática, esperando que a magnitude do número a fizesse recuar. Ela apenas piscou, atenta. "Eu escolhi você para ser minha assistente direta nesta operação." Ele continuou, inclinando-se para a frente e apoiando os cotovelos na mesa, invadindo o espaço pessoal dela. "Isso significa que, a partir de hoje, você não tem mais horário de saída. Seus finais de semana pertencem à Vanguarda.
Se eu precisar de uma análise de risco às 3 da manhã de um domingo, você estará acordada. Nós vamos auditar 10 anos de históricos financeiros em 6 meses. Será exaustivo, será brutal. Se você não aguentar, a porta está ali. Mas se você ficar e falhar, eu garanto que você nunca mais trabalhará no mercado financeiro. Fui claro? Ele esperava que ela engolisse em seco. Esperava que pedisse um tempo para pensar. Sofia olhou para a pasta escura. Depois ergueu o olhar para Daniel. Havia aquela mesma compaixão cortante que o havia desarmado na Copa. Eu compreendo as condições, senhor Vanguarda. Aceito o cargo. Por onde começamos? A frustração queimou o estômago de Daniel como ácido. Ele queria que ela implorasse, queria que recuasse, mas ao aceitar tão prontamente, ela o obrigou a iniciar o jogo. Ele abriu a pasta e jogou um calhamaço de balancetes na frente dela. Comece cruzando os passivos laborais dos últimos 3 anos. Quero um relatório preliminar na minha mesa amanhã às 7 da manhã. Ela assentiu, recolheu os documentos com cuidado reverencial, levantou-se e saiu. Quando a porta se fechou, Daniel soltou o ar que nem percebera estar prendendo. Ele olhou para as próprias mãos. Estavam suando. O predador sentia-se estranhamente encurralado pela presa. As semanas que se seguiram foram um moedor de carne psicológico. O outono esfriou a cidade, cobrindo os arranha-céus com uma névoa perpétua e cinzenta, um reflexo perfeito do estado mental de Daniel. A sala da presidência tornou-se uma masmorra de vidro, onde os dois passavam 12, 14, 16 horas por dia. A dinâmica, no entanto, não evoluiu como Daniel havia planejado. Em vez de quebrar sob a pressão, Sofia parecia florescer no caos. Enquanto Daniel consumia garrafas térmicas de café expresso, suas olheiras aprofundando-se como hematomas sob os olhos, suas gravatas italianas afrouxadas e o cabelo perfeitamente alinhado agora, constantemente bagunçado por dedos ansiosos, Sofia permanecia uma âncora de sanidade. Ela trazia chás de ervas que preparava em casa. Ela organizava as pilhas de documentos com um método que beirava a arte. E, mais irritante e fascinante de tudo, ela nunca perdia a paz. Daniel começou a observá-la. Tornou-se uma obsessão silenciosa. Ele a espionava por cima da tela do computador. Reparava em como a luz do abajur de mesa projetava sombras suaves sobre o rosto dela quando a noite caía. Reparava no pequeno ritual que ela fazia antes de comer o sanduíche que trazia em um pote plástico. Ela fechava os olhos por exatos 5 segundos, os lábios movendo-se em uma oração inaudível. Aquilo o enfurecia. Como ela podia agradecer por um sanduíche frio às 10 da noite, presa num escritório, trabalhando para um homem que a tratava com frieza calculada? Certa noite, lá pela 3ª semana, o cansaço cobrou seu preço. Daniel estava revisando um contrato de fusão quando as letras começaram a dançar em sua frente. Uma dor de cabeça aguda perfurou suas têmporas. Ele jogou a caneta de ouro sobre a mesa com violência. O barulho metálico estalou no silêncio. Sofia, que estava sentada no sofá do escritório revisando planilhas, ergueu os olhos. "Problemas?" ela perguntou, a voz aveludada flutuando no ambiente pesado. "Esses malditos advogados deles estão escondendo algo na cláusula de rescisão", ele rosnou, massageando as têmporas com força, tentando dissipar a dor latejante. "Eu não consigo me concentrar, minha cabeça parece que vai rachar." Ele ouviu o leve farfalhar de roupas. Sofia havia se levantado. Ela caminhou até o pequeno frigobar no canto da sala, pegou uma garrafa de água mineral, depois foi até sua própria bolsa e tirou um pequeno frasco de vidro. Ela pingou 2 gotas de um óleo essencial na ponta dos dedos, derramou a água em um copo e caminhou até a mesa de Daniel. Ela colocou o copo d'água na frente dele. "Beba", ela disse. "O senhor tomou 5 cafés desde o meio-dia e não bebeu um copo d'água. A desidratação causa enxaqueca." Daniel olhou para o copo, depois para ela. A proximidade repentina fez seu coração errar uma batida. Ele podia ver os pequenos traços dourados na íris dos olhos dela. "E o que é esse cheiro?" ele perguntou, a voz saindo mais rouca do que pretendia. "Hortelã-pimenta", ela respondeu, estendendo a mão instintivamente, como se fosse tocar a testa dele, mas parou no meio do caminho, recolhendo a mão para trás do corpo. "Ajuda a relaxar os vasos sanguíneos. Respire fundo." Daniel obedeceu, quase contra a própria vontade. Ele inalou. O frescor da hortelã invadiu suas narinas, limpando a névoa em sua mente.
Ele pegou o copo d'água e bebeu de um gole só. Por um instante, o silêncio entre eles não era uma zona de guerra, era apenas silêncio, denso, carregado de uma eletricidade estática que arrepiou os pelos do braço de Daniel. Ele olhou para a curva do pescoço dela, para a pele pálida sob a luz artificial, e uma vontade irracional, avassaladora de puxá-la para si tomou conta de seu corpo. Ele queria mergulhar naquela paz, queria roubar um pouco daquela luz para iluminar a caverna escura que era o seu próprio peito. O celular de Daniel vibrou violentamente sobre a mesa, quebrando o feitiço. Era uma mensagem de Camila, dizendo: "Festa no terraço do Fazano. Você vem, amor?" Todo mundo perguntando do futuro CEO. Daniel olhou para a tela iluminada com profundo desgosto. O mundo lá fora parecia plástico, oco, sem sentido. Ele olhou de volta para Sofia, mas ela já havia recuado para o sofá, sua atenção novamente imersa nos números, como se aquele momento de vulnerabilidade nunca tivesse existido. O verdadeiro ponto de ruptura, no entanto, chegou no final do segundo mês, o mês das tempestades. Faltavam apenas algumas semanas para a apresentação ao Conselho. O projeto Ícaro estava quase fechado. Roberto Vanguarda já havia encomendado champanhe francês para a festa de assinatura. A cadeira da presidência estava a milímetros dos dedos de Daniel. Era uma noite de sexta-feira. Uma tempestade torrencial açoitava os vidros panorâmicos do escritório. Relâmpagos rasgavam o céu negro de São Paulo, iluminando a sala com flashes fantasmagóricos. O ar-condicionado lutava contra a umidade externa. Sofia estava sentada no chão, cercada de caixas de arquivos mortos da subsidiária de transporte rodoviário da empresa-alvo. Ela estava em silêncio há mais de 4 horas. Daniel estava ao telefone, finalizando detalhes com o banco de investimentos, quando ouviu um suspiro trêmulo do chão. Ele encerrou a ligação e olhou para baixo. Sofia segurava um documento amarelado, impresso em papel timbrado antigo. Seu rosto, geralmente um retrato de serenidade, estava pálido, os olhos arregalados de horror. "O que foi?" Daniel perguntou, a espinha enrijecendo. O tom de alarme interno disparou. Ela não respondeu imediatamente. Ela leu a página novamente e depois outra presa por um clipe enferrujado. Suas mãos, que nunca tremiam, agora balançavam levemente. Ela se levantou devagar e caminhou até a mesa dele. Colocou os papéis sob a luz da luminária. "O senhor precisa ver isso." A voz dela era um sussurro tenso. Daniel puxou os papéis. Seus olhos varreram as linhas técnicas, os jargões contábeis e os carimbos de auditoria interna da outra empresa, datados de 7 anos atrás. No início ele não entendeu, mas conforme sua mente treinada dissecava a linguagem corporativa, o chão pareceu sumir sob seus pés. O sangue drenou de seu rosto. Um zumbido ensurdecedor tomou conta de seus ouvidos, abafando até mesmo o som dos trovões lá fora. Não era apenas uma dívida oculta, era um crime. A rede logística que eles estavam comprando havia usado rotas não mapeadas para despejar resíduos químicos altamente tóxicos em mananciais de água de 3 cidades do interior durante anos. Quando a contaminação foi descoberta por um auditor interno deles, eles não limparam, eles o subornaram, falsificaram laudos ambientais e criaram empresas de fachada nas Ilhas Caimã para absorver o passivo se a bomba algum dia estourasse. Se a Vanguarda comprasse a empresa, herdaria o passivo criminal. Mais do que isso, o escândalo destruiria a reputação da Vanguarda, para sempre. Era o fim de tudo. Mas, se eles enterrassem aquele papel, se eles queimassem aquele arquivo, a fusão aconteceria. Daniel seria presidente, e as águas contaminadas continuariam sendo um problema de pessoas pobres e distantes. Daniel engoliu em seco. O suor frio, seu velho inimigo, brotou na nuca. "Onde você achou isso?" ele perguntou, a voz áspera, rasgando a garganta. "Estava no fundo da caixa 42, uma caixa catalogada como Despesas de Manutenção de Frota, 2017. Sofia respondeu, cruzando os braços, como se sentisse frio. Eles esconderam de propósito. Sabiam que uma auditoria normal nunca procuraria laudos ambientais em despesas de pneus e óleo. Daniel olhou para o papel. Era a prova, a única prova. Ele pegou o documento,
Abriu a gaveta de sua mesa e o jogou lá dentro. Fechou com força, o estalo da madeira soando como um tiro. Esqueça que viu isso, ele disse, olhando para o computador, recusando-se a encarar Sofia. Nós não vimos nada. A auditoria está limpa. O silêncio que se seguiu foi o mais pesado que ele já experimentara na vida. Parecia ter peso físico, esmagador. Como é? A voz de Sofia não era mais suave. Era firme, cortante como aço forjado. Daniel levantou os olhos. A tempestade lá fora lançou um clarão pela janela, iluminando o rosto de Sofia. Ela não parecia uma estagiária. Parecia um juiz implacável. Você me ouviu, ele rosnou, levantando-se da cadeira, usando sua altura para tentar intimidá-la. Este negócio vai sair. Meu pai quer esse acordo. O conselho quer esse acordo. O meu futuro, a cadeira da presidência, depende de eu fechar essa aquisição. Nós vamos destruir essa caixa amanhã de manhã. Sofia deu um passo à frente, fechando a distância entre eles. O cheiro de lavanda agora parecia carregado de pólvora. Tem pessoas bebendo água envenenada, Daniel. Foi a primeira vez que ela usou o primeiro nome dele. O som do seu nome na boca dela o atingiu como um choque elétrico. Há crianças adoecendo. Há um crime ambiental e humano documentado nessa gaveta. Você não pode simplesmente fechar os olhos para isso por causa de uma cadeira de presidente. Eu não sou a Madre Teresa, Sofia, ele gritou, a voz explodindo e ecoando nas paredes de vidro. Eu sou um homem de negócios. Você acha que o mundo lá fora é justo? Você acha que o mercado se importa com moralidade? Se não comprarmos, outro grupo compra e o lixo continua na água do mesmo jeito. Pelo menos aqui eu assumo o controle. O controle? Ela riu. Uma risada amarga, cheia de dor. Você não controla nada. Você é escravo do seu próprio medo, escravo das expectativas do seu pai. Você prefere vender sua alma, encobrir um crime que destrói vidas, só para que um bando de velhos de terno bata palmas para você? Daniel contornou a mesa em passos largos e agressivos. Ele parou a centímetros dela. O peito dele arfava. A raiva era um incêndio descontrolado. Mas, sob a raiva, havia um pânico terrível. O pânico de saber que ela estava absolutamente certa. Você não sabe nada sobre mim, ele sibilou, o rosto tão perto do dela que ele sentia o calor da respiração dela no queixo. Você vive no seu mundo perfeito, com as suas orações e os seus chazinhos, achando que a virtude paga as contas. Se você abrir a boca sobre esse documento, eu acabo com você. Eu destruo sua carreira antes mesmo de ela começar. Sofia não recuou. Ela ergueu o queixo, os olhos avelã cravados nos olhos escuros e atormentados dele. Não havia medo nela. Havia apenas lágrimas contidas, brilhando na luz fraca. Pode destruir minha carreira, Daniel, mas você não pode destruir a minha consciência. E o que é pior, você sabe que não pode destruir a sua, porque apesar de todo o seu esforço para ser um monstro, você não é. Você tá com medo. E eu sinto muita pena de você. Aquelas palavras, a pena dela. A raiva de Daniel atingiu o ápice e subitamente evaporou. A energia o abandonou. Seus ombros caíram. A máscara de arrogância que ele cultivara por 30 anos estilhaçou-se completamente ali, no meio daquela sala escura, sob o som dos trovões. Ele recuou um passo, passando as mãos trêmulas pelos cabelos, desfazendo o penteado. Sua respiração tornou-se irregular, rasgada. O vazio dentro dele, que antes era silencioso, agora sugava todo o oxigênio do ambiente. "O que você quer que eu faça?" Ele sussurrou, a voz quebrando. Não era o futuro CEO falando. Era um menino assustado que nunca foi o suficiente para o pai. "Se eu cancelar esse acordo, meu pai me destrói. Ele tira tudo de mim. Eu não serei ninguém. Eu não sou ninguém sem essa empresa." Sofia suavizou a expressão. A raiva nela também se dissipou, substituída por uma profunda empatia. Ela viu o homem desmoronar, viu a ferida aberta. Ela deu um passo em direção a ele,
anulando a distância que ele havia criado. Você já é alguém, Daniel, ela disse suavemente, a voz como um bálsamo na ferida aberta dele. O seu valor não está no nome da sua família, nem na cadeira que você senta. O seu valor foi comprado por um preço muito mais alto. Você não precisa provar nada para o seu pai, se você souber quem você é para Deus. Ele olhou para ela. As lágrimas quentes e amargas que ele não derramava há décadas ameaçaram queimar seus olhos. Ele sentiu uma vontade desesperada de cair de joelhos. A proximidade dela era inebriante. Ela representava a salvação que ele não sabia que procurava. A verdade que curava, doendo. Lentamente, sem pensar, movido por uma gravidade que não pertencia a este mundo, Daniel ergueu a mão. Seus dedos, grandes e trêmulos, tocaram levemente o rosto de Sofia. A pele dela era quente e macia. Ela prendeu a respiração, mas não afastou o rosto. Os olhos dela caíram para os lábios dele, depois voltaram para os seus olhos. Havia uma química inegável ali, uma tensão romântica que havia sido forjada no fogo de noites sem dormir e embates morais. Daniel inclinou o rosto para frente. Ele queria beijá-la, queria selar aquele momento, queria absorver a luz dela, misturar a escuridão dele com a pureza dela. Os lábios dele estavam a milímetros dos dela. Ele podia sentir a respiração acelerada de Sofia contra sua boca. De repente, as luzes do escritório acenderam com força total, cegando-os momentaneamente. A energia havia voltado. O som da porta de vidro se abrindo soou como um estrondo. Daniel e Sofia deram um salto para trás, afastando-se brutalmente. Parado na porta, sacudindo um guarda-chuva preto molhado, estava Roberto Vanguarda, o pai de Daniel. Os olhos de águia do patriarca varreram a sala, capturando a proximidade suspeita, a respiração ofegante de ambos, o cabelo bagunçado do filho e a tensão palpável no ar. O sorriso sem dentes de Roberto surgiu, frio e letal. Trabalhando até tarde, filho? A voz grave de Roberto ecoou, carregada de subtexto. Excelente. Eu vim ver os números finais. O conselho antecipou a reunião. Vamos fechar o projeto Ícaro amanhã de manhã. Daniel sentiu o estômago despencar em queda livre. Ele olhou para a gaveta fechada de sua mesa, onde o documento condenatório repousava como uma bomba relógio. Depois, olhou para Sofia. Ela o encarava, os olhos suplicantes, silenciosamente implorando para que ele escolhesse a luz, para que escolhesse a verdade. Roberto caminhou até a mesa, parando ao lado da gaveta. Ele bateu os dedos no tampo de mogno. Espero que esteja tudo em ordem, Daniel. Seja um lobo. Não me decepcione. O teste final não era mais sobre números. Era sobre a alma de Daniel. E enquanto a chuva continuava a açoitar os vidros, ele percebeu que, para ganhar o mundo, ele teria que destruir a única mulher que o havia feito sentir-se vivo e perder a si mesmo para sempre. O abismo o chamava, mas o cheiro de lavanda ainda estava no ar, prometendo uma redenção pela qual ele teria que sangrar para alcançar. O cheiro de lavanda e tempestade parecia lutar contra a fumaça invisível do charuto de Roberto Vanguarda. Parado ali, com a mão ainda repousando possessivamente sobre a gaveta de mogno que guardava o segredo mais sujo da corporação, o patriarca sorria. Era um sorriso que não alcançava os olhos, um repuxar de lábios que exigia submissão absoluta. Daniel sentiu o ardor da bile na garganta. O coração, que instantes antes batia descompassado pelo quase beijo em Sofia, agora martelava contra as costelas em um ritmo de puro terror primitivo. A presença de Roberto era um buraco negro que sugava toda a luz, toda a coragem, toda a humanidade que Daniel havia começado a resgatar. Está tudo em ordem, pai.
A voz de Daniel soou estranha aos seus próprios ouvidos, áspera, falsa. Ele engoliu em seco, forçando os ombros a relaxarem, vestindo a armadura de arrogância que havia usado a vida inteira. Os números estão sendo finalizados. O projeto Ícaro será fechado amanhã, sem falhas. Roberto estreitou os olhos, o olhar afiado como uma navalha dissecando o filho. Ele olhou de Daniel para Sofia. A estagiária permanecia parada, as mãos unidas à frente do corpo, a respiração ainda ligeiramente alterada. Mas, ao contrário de Daniel, ela não abaixou os olhos. Ótimo, Roberto murmurou, batendo o guarda-chuva no chão de mármore do corredor antes de se virar. Quero você na sala de reuniões às 8 em ponto, com o contrato assinado. E Daniel, o velho parou na porta, olhando por cima do ombro. Lembre-se de quem você é. Os vanguarda não recuam. Nós devoramos. A porta de vidro se fechou com um baque surdo, isolando novamente o escritório. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A energia da sala havia mudado drasticamente. A química inebriante, a tensão romântica que os havia puxado como ímãs, havia sido estilhaçada pela realidade brutal do mundo corporativo. Daniel virou as costas para Sofia, apoiando ambas as mãos na borda da mesa. Ele abaixou a cabeça. Os nós de seus dedos ficaram brancos pela força com que ele apertava a madeira. Ele estava tremendo, um tremor incontrolável que nascia no centro de sua espinha e irradiava para seus membros. Daniel! A voz de Sofia quebrou o silêncio. Era um sussurro suave, mas carregava o peso de uma âncora. Vá embora, Sofia, ele disse, a voz embargada, os olhos fechados com força. Por favor, só vá embora. Ele ouviu o leve farfalhar das roupas dela. Sentiu quando ela deu um passo em sua direção. O cheiro de lavanda o envolveu novamente, e ele teve que lutar contra a vontade desesperada de se virar e afundar o rosto no pescoço dela, de pedir que ela o salvasse de si mesmo. O que você vai fazer? Ela perguntou. Não havia julgamento em sua voz, apenas uma tristeza profunda, uma empatia que o cortava mais do que qualquer repreensão. Eu vou fazer o que eu nasci para fazer, ele respondeu, abrindo os olhos e encarando o próprio reflexo distorcido no vidro da janela açoitada pela chuva. Eu vou sobreviver. Pelo reflexo, ele viu o momento exato em que o coração de Sofia se partiu por ele. Ela não chorou, ela não gritou. Ela apenas assentiu, lentamente. Sobreviver não é viver, Daniel, ela disse, a voz embargada. Eu rezo para que você descubra a diferença antes que seja tarde demais. Os passos dela foram suaves enquanto ela caminhava até a porta. O clique da maçaneta soou como o engatilhar de uma arma. E então ele estava sozinho. O vazio da sala o engoliu. As horas se arrastaram como vidro moído. 2 da manhã, 3 da manhã. Daniel não arredou o pé do escritório. Ele abriu a gaveta. O dossiê do Projeto Ícaro estava ali, com sua capa parda e inofensiva, escondendo laudos de contaminação de lençóis freáticos, relatórios médicos de crianças com problemas respiratórios graves e laudos forjados de suborno a fiscais do governo. Se ele entregasse aquilo amanhã, o acordo seria fechado. A Vanguarda Corp lucraria bilhões. Ele seria coroado CEO. Seu pai finalmente olharia para ele com aprovação orgulhosa. Ele teria o mundo aos seus pés. Mas as palavras de Sofia ecoavam nas paredes de sua mente, rebatendo-o incessantemente. O seu valor foi comprado por um preço muito mais alto. Você não precisa provar nada para o seu pai, se você souber quem você é para Deus. Deus. Daniel soltou uma risada seca e amarga, que soou patética na imensidão da sala. Ele nunca havia pensado em Deus. Ele tinha o dinheiro, o sobrenome, as mulheres. Ele lembrava de Camila,
Sua ex-namorada, que o havia procurado dias atrás, plantando veneno. Você acha que essa garotinha cristã vai durar no nosso mundo, Daniel? Ela é uma fase. Você sempre foi um predador. Não finja ser uma ovelha. Camila representava tudo o que ele era. Superficialidade, poder, controle. Mas quando ele fechava os olhos, não era o rosto de Camila que ele via. Era o de Sofia. A paz inabalável nos olhos avelã dela. A forma como ela orava na sala de arquivos, no escuro, encontrando uma força que nenhum bilhão de dólares poderia comprar. Daniel olhou para as próprias mãos. Mãos que estavam prestes a assinar a sentença de morte de pessoas inocentes em troca de uma cadeira de couro. A dor em seu peito tornou-se física. Uma pressão esmagadora, como se as paredes do prédio espelhado estivessem desmoronando sobre ele. Ele não conseguia respirar. O ar não entrava. O pânico o tomou por completo. Ele tropeçou para trás, esbarrando na mesa de centro, caindo de joelhos no tapete felpudo. Ele agarrou os próprios cabelos, ofegante. A máscara caiu. O verniz rachou. Todo o peso de 30 anos tentando ser um monstro para agradar um pai implacável desabou sobre seus ombros. O menino assustado, que só queria ser amado, finalmente gritou. Eu não consigo. Ele soluçou, a voz rasgando a garganta no escuro. As lágrimas, retidas por décadas de orgulho tóxico, transbordaram, quentes e desesperadas, pingando no chão. Eu não consigo mais fazer isso. Ali, no chão frio de seu escritório no topo do mundo, o futuro rei do Império Vanguarda quebrou. Sem saber como, sem nunca ter aprendido as palavras certas, Daniel juntou as mãos trêmulas na frente do rosto. Ele fechou os olhos. A escuridão interna era aterradora, mas no fundo dela havia uma pequena centelha. A centelha que Sofia havia acendido. Deus! A palavra saiu como um suspiro rasgado. Se o Senhor se importa com alguém tão quebrado e sujo quanto eu, me ajude. Eu não quero mais ser esse homem. Eu não quero mais esse vazio. Me dê coragem para perder tudo. Por favor, me salve de mim mesmo. Não houve trovões. Não houve uma luz divina rasgando o teto. Mas lentamente, de forma quase imperceptível, a pressão no peito de Daniel começou a ceder. O ar voltou aos seus pulmões. Uma paz estranha, espessa e quente, começou a preencher o espaço onde antes habitava o medo paralisante de seu pai. O choro convulsivo transformou-se em lágrimas silenciosas de alívio. Quando Daniel abriu os olhos, a primeira luz da manhã cinzenta começava a despontar no horizonte, refletindo-se nas janelas molhadas de São Paulo. Ele se levantou. Suas pernas ainda estavam fracas, mas sua alma, pela primeira vez na vida, estava ereta. Ele foi até a gaveta, pegou o dossiê e tomou sua decisão. Às 8 da manhã, a sala de reuniões do conselho era um aquário de predadores engravatados. A mesa oval de vidro refletia os rostos severos dos acionistas majoritários. Na cabeceira, Roberto Vanguarda exalava poder, revisando anotações com Camila sentada à sua direita, atuando como consultora jurídica do projeto. Ela exibia um sorriso predatório, os lábios pintados de vermelho carmim. No fundo da sala, encarregada de servir água e recolher os casacos, estava Sofia. Ela parecia pálida, com olheiras profundas, os olhos fixos no chão. O coração dela estava pesado. Ela acreditava ter perdido Daniel para as trevas. As portas duplas se abriram. Daniel entrou. Ele não usava a gravata. O terno estava impecável, mas havia algo diferente em sua postura. Ele não caminhava com a arrogância ensaiada de sempre. Ele caminhava com uma autoridade silenciosa,
pesada e inabalável. Sofia ergueu os olhos e prendeu a respiração. Ao olhar para ele, ela não viu o homem que a encurralou na noite anterior. Ela viu um homem que havia passado pelo fogo. Atrasado 2 minutos, Daniel, Roberto repreendeu, sem levantar os olhos. Distribua as cópias finais. Vamos assinar e encerrar isso. A imprensa está esperando o anúncio da aquisição das terras. Daniel caminhou até a cabeceira da mesa. Ele carregava uma pilha de pastas pardas. Sem dizer uma palavra, ele começou a distribuir as pastas para cada um dos 12 acionistas, parando por último em frente a Camila e depois em frente ao seu pai. Roberto abriu a pasta com impaciência. Seu senho franziu. O sorriso desapareceu. A cor drenou de seu rosto envelhecido. O que é isso? Roberto rosnou, a voz baixa e perigosa. Os outros acionistas começaram a murmurar. Camila abriu sua pasta e arfou, os olhos arregalados passando freneticamente pelas páginas. Estes não são os relatórios de viabilidade maquiados que a equipe da Camila preparou, Daniel falou. Sua voz ecoou pela sala, clara, firme e ressoante. Não havia nenhum traço de tremor. Estes são os laudos ambientais reais. Estes são os registros hospitalares das crianças da região. Este é o rastro de dinheiro que liga a nossa empresa ao silenciamento dos fiscais. O caos irrompeu. Acionistas levantaram-se, vozes se sobrepuseram em pânico e indignação. Você perdeu o juízo, Camila sibilou, levantando-se abruptamente, a cadeira raspando violentamente no chão. Você está nos incriminando! Você está destruindo o projeto! Silêncio! O rugido de Roberto fez as janelas tremerem. A sala inteira congelou. O patriarca levantou-se lentamente, os olhos fixos no filho com um ódio puro e destilado. Recolha isso, Daniel, agora! Diga que foi um erro. Diga que pegou a pasta errada. Daniel sustentou o olhar do pai. O medo que o havia governado por 3 décadas estava morto. Não foi um erro, pai, Daniel disse, a voz imersa em uma calma que assustou a todos. Nós não vamos comprar aquelas terras. Nós não vamos despejar lixo tóxico no rio daquelas pessoas. Nós vamos cancelar o projeto Ícaro e vamos destinar um fundo de reparação para as famílias afetadas. Você não tem autoridade para isso. Roberto cuspiu as palavras, o rosto vermelho, aproximando-se do filho. Eu sou o presidente desta empresa. Eu construí isso. Você é apenas um estagiário glorificado. Se você sair por aquela porta com essa atitude, você está fora da empresa, da família, do testamento. Você não será nada. A ameaça pairou no ar, pesada e letal. Camila olhava para Daniel com desprezo, esperando que ele recuasse, como sempre fazia. No fundo da sala, as lágrimas finalmente escorreram pelo rosto de Sofia. Ela cobriu a boca com as mãos, testemunhando o milagre que ela havia pedido a Deus em segredo. Daniel olhou para o pai. Havia uma tristeza genuína em seus olhos, mas nenhuma hesitação. Eu prefiro não ser nada aos seus olhos, pai, do que ser um monstro diante da minha própria consciência. Daniel virou-se para os acionistas em pânico. Cópias autenticadas desses documentos já foram enviadas para o Ministério Público e para 2 veículos de imprensa independentes. O vazamento está programado para o meio-dia, a menos que a empresa anuncie publicamente o cancelamento da compra e a investigação interna. A escolha é de vocês: salvar a reputação assumindo o erro ou afundar em um escândalo criminal. O silêncio absoluto engoliu a sala. O cheque-mate havia sido dado. Sem esperar resposta, Daniel virou as costas. Ele caminhou em direção à saída. Não olhou para Camila, não olhou para o pai. Ao passar pelo fundo da sala, seus olhos encontraram os de Sofia. Um sorriso minúsculo, exausto, mas infinitamente aliviado, curvou os lábios dele. Ele não parou. Ele empurrou as portas duplas e saiu para o corredor. Ele estava desempregado, deserdado. Provavelmente enfrentaria processos. E, no entanto, enquanto caminhava em direção ao elevador, Daniel nunca havia se sentido tão leve.
A corrente havia sido quebrada. Ele apertou o botão do elevador. Antes que as portas de metal se abrissem, ele ouviu passos apressados correndo pelo corredor. Daniel! Ele se virou. Sofia estava ali, ofegante, o rosto manchado de lágrimas, mas com um sorriso que iluminava todo o ambiente cinzento. Ela parou a poucos passos dele, respirando fundo, processando a magnitude do que acabara de acontecer. Você fez isso, ela sussurrou, a voz carregada de reverência e choque. Você abriu mão de tudo. Daniel deu um passo em direção a ela. A distância entre eles já não era preenchida por tensão, mas por uma clareza absoluta. Não, Sofia, ele disse, a voz suave, despida de qualquer arrogância. Eu ganhei tudo. Eu não sou mais o homem que você conheceu quando chegou aqui. E eu sei que a Camila tentou envenenar você contra mim. Ela tentou fazer você acreditar que eu era apenas um predador brincando com você. Sofia abaixou os olhos por um segundo, envergonhada por ter duvidado, por ter deixado as sementes da dúvida brotarem. Eu tive medo, ela admitiu, a voz embargada. Eu tive medo de estar acreditando em algo que não era real, de estar me apaixonando por uma ilusão. Daniel ergueu a mão, e dessa vez não houve hesitação, não houve interrupção. Seus dedos tocaram delicadamente o queixo dela, erguendo o rosto de Sofia para que ela o encarasse. Os olhos castanhos dele estavam cheios de lágrimas não derramadas. Então não acredite em mim, ele disse, com uma sinceridade crua e vulnerável que rasgou a alma de ambos. Acredite no que Deus está fazendo em mim. Eu estou mudando. Eu quebrei ontem à noite. Eu me rendi. E não foi por você, Sofia. Foi por ele. Você só foi o anjo que ele enviou para me mostrar o caminho. As lágrimas voltaram a escorrer pelo rosto dela, mas eram lágrimas de pura alegria. Ela colocou a mão sobre a mão dele que segurava seu rosto, sentindo o calor, sentindo a verdade batendo sobre a pele dele. O elevador chegou com um dingue suave, mas nenhum dos dois se moveu. O mundo corporativo ao redor deles poderia estar desmoronando em chamas, mas ali, naquele corredor, havia apenas paz. Daniel inclinou a cabeça, e ali, sob a luz fria das lâmpadas fluorescentes, os lábios dele finalmente encontraram os dela. Não foi um beijo de conquista possessiva como ele costumava dar no passado. Foi um beijo de selamento, gentil, profundo, carregado de gratidão, de redenção e de um amor que havia sido forjado no fogo da provação. Sofia correspondeu, envolvendo os braços ao redor do pescoço dele, ancorando-o na nova vida que o aguardava. 6 meses. O tempo provou ser o juiz mais justo. A tempestade que se seguiu àquela manhã de terça-feira foi colossal. O escândalo do projeto Ícaro abalou o mercado. A Vanguarda Corp viu suas ações despencarem inicialmente. Roberto Vanguarda, para evitar a prisão e salvar o pouco de honra que restava ao seu nome, foi forçado pelo conselho de acionistas a renunciar e aceitar uma aposentadoria compulsória. Camila, implicada nos documentos forjados, foi demitida e teve sua licença cassada. Mas o que se seguiu foi a verdadeira ressurreição. A imprensa e o mercado perceberam que a denúncia havia vindo de dentro, da própria família. A atitude de Daniel foi vista não como traição, mas como um ato de coragem ética sem precedentes. O conselho, desesperado para reconstruir a imagem da empresa, fez a única coisa lógica: chamaram Daniel de volta. Não como estagiário, mas como CEO. Sob a liderança de Daniel, a empresa mudou seu DNA. Ele não buscava apenas o lucro, ele implementou valores inegociáveis de transparência, sustentabilidade e ética. O prédio espelhado continuava a tocar o céu, mas lá dentro a atmosfera era outra. O medo havia sido substituído por propósito. E Sofia? Sofia estava ao lado dele. Não apenas como uma funcionária brilhante que havia sido promovida por mérito próprio à diretoria de responsabilidade social, mas como sua parceira, sua âncora. Naquela tarde de primavera, os dois caminhavam pelos jardins internos do complexo da empresa, longe dos olhares dos funcionários. O sol começava a se pôr, pintando o céu de tons alaranjados e dourados que refletiam nas águas do pequeno lago artificial. Daniel usava uma camisa branca com as mangas dobradas,
relaxado. Sofia caminhava de mãos dadas com ele, rindo de algo que ele havia dito sobre a última reunião. Ele parou de repente, puxando-a gentilmente para si. "O que foi?" ela perguntou, os olhos brilhando com aquele sorriso calmo que ainda desarmava o coração dele todos os dias. Daniel olhou para ela, absorvendo cada detalhe do rosto da mulher que havia mudado o curso de sua eternidade. Ele não tinha um anel de diamante do tamanho de uma noz, não havia contratado músicos ou preparado um discurso ensaiado de relações públicas. Ele tinha apenas o seu coração, completamente restaurado. Ele soltou a mão dela e, com a lentidão e reverência de quem entra em um santuário, ajoelhou-se na grama verde. Sofia ardifou, levando as mãos à boca, os olhos se enchendo de lágrimas instantaneamente. Daniel tirou do bolso uma pequena caixa de veludo azul. Ele a abriu, revelando um anel delicado, simples, perfeitamente elegante. Eu passei 30 anos da minha vida achando que sabia o que era vencer. Ele começou, a voz firme, mas carregada de uma emoção profunda. Eu achava que o topo do mundo era aquela cadeira de couro lá em cima. Eu estava vazio, Sofia. Eu estava morrendo por dentro e nem sabia. Ele olhou fundo nos olhos dela, deixando sua alma completamente exposta. Você foi a resposta de uma oração que eu nem sabia fazer. Você não se impressionou com o que eu tinha porque você via o que me faltava. E foi através de você, através da sua fé, da sua paz, que eu encontrei algo infinitamente maior do que todo o Império Vanguarda. Uma lágrima escorreu pelo rosto de Sofia, e ela sorriu, um sorriso trêmulo e radiante. Não fui eu, Daniel. Ela sussurrou, a voz falhando. Ele assentiu lentamente, o sorriso dele espelhando dela. Eu sei. Foi Deus. Ele usou você para me trazer de volta à vida. E agora, a única coisa que eu quero fazer com essa vida é vivê-la servindo a Ele e amando você, todos os dias, até o fim. Daniel ergueu a caixa. Sofia, você quer se casar comigo? Sofia não conseguiu responder com palavras. Ela caiu de joelhos na grama em frente a ele e o abraçou com toda a força que tinha, enterrando o rosto no ombro dele, chorando de alegria. Sim, ela sussurrou contra o pescoço dele. 1000 vezes sim. Eles se casaram meses depois. A cerimônia não ocorreu na catedral mais cara da cidade, nem contou com a presença da alta sociedade por conveniência. Aconteceu ao ar livre, no final da tarde, cercados por amigos verdadeiros, familiares e funcionários que agora os viam não como chefes, mas como líderes inspiradores. Quando o pastor os declarou marido e mulher, Daniel beijou Sofia sob a luz dourada do entardecer. Ao abrirem os olhos e se virarem para os convidados, ao longe, a silhueta do prédio espelhado da empresa refletia o céu claro. Aquele prédio, antes um monumento à ganância e ao orgulho, agora era um testemunho de redenção. Daniel e Sofia construíram muito mais do que uma vida de sucesso corporativo. Eles construíram um legado, uma história de propósito, de fé inabalável e de um amor profundo que começou onde ninguém, nem mesmo o próprio Daniel, esperava, na completa e dolorosa transformação de um coração rendido. Se essa história de superação, amor verdadeiro e coragem inabalável te emocionou até as lágrimas, curta, comente e se inscreva para mais narrativas que vão te fazer chorar de alegria, refletir sobre a vida e ficar preso até o fim. O que você faria por uma segunda chance no amor? Conte nos comentários abaixo, sua história pode inspirar o próximo vídeo.